Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. A gente vai estar falando agora sobre alguns assuntos importantes. O efeito estufa e vamos na sequência estar falando sobre o aquecimento global. Mas antes, eu quero falar sobre as causas de desequilíbrio ecológico para que a gente faça mais sentido entender o efeito estufa, assim como o aquecimento global, beleza? Bom, o desequilíbrio, ecológico, ele pode ser visto como causas naturais ou antrópicas. Isso mesmo, ela pode acontecer naturalmente ou com a ação do homem. Quando a gente fala da causa antrópica, que é quando você tem um homem interferindo, a gente fala da industrialização, que ocorreu principalmente ali na Revolução Industrial, acarretando ali no aumento da poluição, porque ali foi um boom industrial. Isso, pessoal, afetou nos aspectos físicos e químicos do ecossistema. Isso mesmo. Toda forma de poluição, ela pode afetar todo um ecossistema, seja aspectos físicos, ou seja aspectos químicos desse local. O solo, por exemplo, a atmosfera. As consequências levam o quê? Ao desequilíbrio de fatores bióticos e de fatores abióticos. Lembrando que fatores bióticos são os seres vivos no ecossistema e os abióticos, as substâncias que esses seres vivos dependem. Então, por exemplo, você tem luz, você tem ali o ar, o oxigênio, a água, tá? Então, você ocorre aí um desequilíbrio nesse meio. E agrava ali o quê? O efeito estufa. Mas o que pode levar ao agravamento desse efeito estufa? Pessoal, para aumentar o efeito estufa, existe ali alguns pontos importantes. Mas primeiro eu quero chamar a sua atenção para que você saiba que o efeito estufa é um fenômeno natural. Isso mesmo. Ele é um fenômeno do bem, não é um fenômeno negativo. Pelo contrário, o objetivo do efeito estufa é manter o nosso planeta aquecido. Boa parte da temperatura que nós recebemos do Sol, para ser mais específico, 1/3 dessa temperatura, dessa luz que vem intensificada do Sol, ela é refletida na camada de ozônio, mas 2/3 ela ultrapassa, entra no planeta e aquece o planeta, ali se intensificando no solo e nos mares, na água de uma forma geral. E mantém a temperatura do planeta em torno de 14 graus. Tá? Então é isso que permite que o planeta ele mantenha a sua temperatura mesmo à noite. Porque se o planeta começasse a perder energia, que no caso aí é a temperatura, aos poucos ele iria esfriar. E isso ia modificar completamente o ecossistema, toda a cadeia alimentar e a vida poderia deixar de existir. Então, trata-se de um efeito, o efeito estufa é um fenômeno do bem e é um fenômeno natural. Tá? Ele permite a existência da vida no planeta. Agora, como é que isso ocorre? O que permite que o efeito estufa realize esse processo tão importante? Por meio dos gases que a gente chama de gases estufa. Isso mesmo. Esses gases estufas são chamados de gás carbônico, o CO2, o vapor d'água, o gás metano, o CH4, e o óxido nitroso, o N2O. Ou seja, esses são os gases estufa, não é qualquer gás, tá? Agora, existem problemas relacionados ao efeito estufa? Sim. E esse problema também é uma ação antrópica, ou seja, a ação do homem. Então, quando você tem ali o desmatamento, as queimadas, o depósito de lixo e principalmente a queima de combustíveis fósseis, isso vai intensificar o efeito estufa e vai dar aquela sensação térmica tão desagradável. E aí sim começa a mexer com o meio ambiente, principalmente em lugares de cidade, onde você já tem ali um poluente atmosférico elevado. Levando em consideração que o CO2 ele é utilizado na fotossíntese. Então, uma das medidas, por exemplo, preventivas, é você evitar o desmatamento, porque quanto mais mata existir, quanto mais vegetais existir, mais CO2 é retirado da atmosfera. Mas também existem outros pontos importantes aí que eu vou estar falando já à frente, ok? Bom, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai estar falando sobre o aquecimento global. Bom, o aquecimento global é ele que permite o desenvolvimento e a manutenção da vida no planeta, tá? E como é que ele realiza esse processo? Bom, toda a quantidade de energia emitida pelo Sol, parte dela vai chegar até o solo e será armazenada. E parte dessa energia que está sendo armazenada no solo, ela será então devolvida ao espaço, ou seja, à atmosfera. Então a coisa acontece assim: quantidade de energia do que vem do Sol, ela será armazenada. E uma boa quantidade de energia, uma parte dessa quantidade de energia,
que está na Terra será devolvida para o espaço. Então você tem um ciclo aqui, ó, da energia acontecendo constantemente. Então você tem aqui esse ciclo mantendo a temperatura, né, constante, e é isso que permite que a vida, né, ela consiga se manter no planeta. Existe uma manutenção aí dessa temperatura que está relacionada ali à capacidade de permitir que a vida se recicle, né? Agora, veja bem, atenção, trata-se de quê? De um fenômeno natural. Então, naturalmente, o aquecimento global ele já acontece. Então, se você imaginar que 100% da radiação solar que chega até o planeta, 1/3 dela é refletida, 2/3 então ela vai entrar no quê? No planeta. Então, se 1/3 é refletida e 2/3 entra no planeta, esses 2/3 serão armazenados no solo, na água e também nos fotossintetizantes. Isso mesmo, essa parte desses 2/3 serão utilizados pelos organismos fotossintetizantes e aí então eles, como produtores, vão colocar ali a energia na cadeia alimentar. Mas existem as consequências, né? E as consequências, obviamente, estão relacionadas à ação humana. E de acordo com a ação humana, a forma como nós tratamos o planeta, você tem as consequências. Você tem aqui as alterações climáticas, que são as principais a acontecerem. Você começa a perceber que em alguns estados, por exemplo, no Brasil, você não tem as estações do ano já tão bem definidas. Você tem o degelo nas calotas polares, que vai mexer com todo um ecossistema naquele local, animais que dependem ali de um determinado período de congelamento e descongelamento para a sua sobrevivência. Enchentes em épocas completamente diferentes do ano e com mais intensidade. Tá? A desertificação que começa a ocorrer em vários locais no planeta e intensifica também os furacões que já existem, ou seja, esses fenômenos já existentes começam a ser mais intensificados, começam a existir em números maiores e com mais intensidade. Como prevenção, não há mistério, apenas o investimento em fontes limpas de energia, como, por exemplo, aqueles ventiladores gigantes que a gente chama de energia eólica. É um investimento que hoje muitos estados do Brasil já estão realizando e muitos países já realizam há muito tempo. Uma outra fonte de energia aí que pode ser utilizada, que também é interessante, é aquela que a gente usa em placas solares. Então, são fontes que a gente considera como fontes limpas. E essas fontes limpas, né, vão ajudar na prevenção do aquecimento global. Outro ponto importante como prevenção é o reflorestamento, já que esse fenômeno, né, ele precisa ali, ó, de ter uma boa área de mata para se utilizar por meio dos fotossintetizantes o CO2. Em outras palavras, captar do CO2 do ambiente, retirar o CO2 do ambiente, diminui ali o aquecimento global. Então, se você desmata, a tendência é que o solo receba mais energia luminosa, fique mais quente e isso aumente o quê? O calor, é o que a gente chama de aquecimento global. Então, se você tira a mata, esse solo fica exposto. A tendência é que ele venha reter mais energia, ou seja, mais calor. Mas se você permite que a mata permaneça naquele local ou que você venha fazer um reflorestamento, isso significa que você terá mais o quê? Um solo protegido, né, obviamente. Você terá ali além disso, você terá uma intensa fotossíntese, retirando aí o CO2 do ambiente, o que facilita e favorece a diminuição do aquecimento global. Bom, beleza. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre aquecimento global. Até a próxima.